Tem uma outra informação, uma outra notícia. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, ele causou polêmica ao afirmar que deseja jogar Jair Bolsonaro e toda a oposição na vala. Ao criticar a gestão do ex-presidente durante a pandemia de Covid, o mandatário disse que tanto Bolsonaro quanto seus apoiadores deveriam pagar a conta pelos supostos erros. Em reação, Jair Bolsonaro classificou a fala como intolerante e agressiva, afirmando que esse tipo de discurso ultrapassa qualquer limite aceitável em uma democracia. Além disso, o ex-presidente criticou o fato de não haver apuração alguma sobre incitação à violência, apenas silêncio, cumplicidade ou até aplausos discretos dos que dizem serem guardiões do Estado Democrático de Direito. Parlamentares da oposição também classificaram essa fala como criminosa e genocida. Nicolas Ferreira comparou o tom de Jerônimo a práticas totalitárias. Além disso, o deputado Ottoni de Paula, ele protocolou uma notícia-crime na PGR, Procuradoria-Geral da República, acusando o governador da Bahia de incitação à violência. Começar essa rodada com o Cristiano Beraldo, governador da Bahia, sugerindo jogar Jair Bolsonaro e seus eleitores, seus apoiadores, em uma vala. Em um momento em que muito se discute a pacificação do país, né, Beraldo? Uma fala como essa só intensifica o que muitos chamam de polarização, mas isso é muito mais do que polarização, né, Beraldo? Pois é, Canhato. Veja, eu discordo 100% de tudo que o governador Jerônimo fez ou planeja fazer no estado da Bahia. Acho a sua administração absolutamente vergonhosa. Ele é responsável pelo agravamento da situação do Estado, por não combater o crime, permitir o mau uso de verbas públicas e gasta seu tempo dando declarações absolutamente desconectadas com a realidade, mas revelando o seu perfil, revelando a forma como Jerônimo enxerga o mundo ao seu redor. Essa expressão, jogar na vala, ou algo equivalente que ele disse, demonstra a mediocridade intelectual de alguém que chega ao posto mais alto de um estado tão importante como a Bahia. E a gente tem que se perguntar como é que este jabuti foi parar em cima do poste, porque não é possível que se perceba em alguém com este tipo de atitude, de pensamento, de prática, alguém que está à altura de ocupar o posto de governador da Bahia. Pois bem, disse o que quer, agora tem que aguentar o que a lei manda. Porque esse tipo de declaração, seja contra quem for, não pode ser normalizada. Tudo bem que estamos num país presidido por aquele que disse que queria ferrar, para não usar a expressão chula que ele disse ao vivo na TV, um ex-juiz senador da República. O sentimento de vingança está no ar. Essa presepada que se tornou o julgamento do 8 de janeiro e toda essa tese amalucada de um golpe que foi gestado e executado no Brasil, uma tentativa de golpe, esse clima que está consolidado no Brasil é que gera espaço para alguém como Jerônimo se sentir à vontade para falar um absurdo desse. Portanto, espero que o Ministério Público, a imprensa que adora fazer agrado à esquerda, tomem agora uma posição que é a única possível e façam com que ele pague pelo preço do crime que cometeu. E assim teremos o Brasil um pouquinho mais justo, mas não o suficiente, naturalmente. Programa Os Pingos nos Is, a notícia em destaque, governador da Bahia sugerindo jogar o ex-presidente Jair Bolsonaro e eleitores e também apoiadores na vala. Muitos interpretaram como uma declaração que incitaria a violência. Ele que é o
número 1 do estado da Bahia, chefe do executivo, governador do estado, que causou revolta, inclusive, nas redes sociais. Chamar o Mota para trazer as impressões e reflexões a respeito desse caso. Muitas manifestações pelas redes sociais e enquanto o Beraldo fazia o comentário, Mota, pessoas fazendo a seguinte comparação. Bom, esse governador, ele é do Partido dos Trabalhadores. Se essa declaração tivesse sido feita por um parlamentar ou um governador de algum partido da direita, talvez as repercussões e o barulho fosse outro. Enfim, queria que você trouxesse suas impressões a respeito do que aconteceu a partir da declaração do governador baiano. O governador já foi retirado do seu cargo? O governador já está respondendo a inquérito secreto, aberto de ofício? O governador já foi condenado a pagar multa de alguns milhões? Não, claro que não, porque trata-se de um caso de ódio do bem, meus amigos. Não há absolutamente nenhuma novidade nisso. Só para lembrar um caso que ficou famoso em 2015, em um congresso aberto ao público, em uma fala que foi gravada em vídeo. Um professor universitário comunista leu um poeminha, segundo ele, de Bertolt Brecht, que terminava assim: nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova. Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo. Não há nada de novo sob o sol. Apenas a mesma ideologia, a mesma intolerância e o mesmo extremismo que sempre caracterizou a turma da esquerda. As declarações do governador da Bahia em destaque aqui em Os Pingos nos Is. Dávila, antes de passar para você, eu vou ler o trecho da fala do governador baiano, abrindo aspas, e ele se referindo ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele começa: ele vai pagar essa conta dele, e quem votou nele podia pagar a conta também. Fazia um pacote, bota uma enxedeira. Você sabe o que é uma enxedeira? Ele pergunta para as pessoas. Uma retroescavadeira. Bota e leva tudo para a vala. Fecho aspas. Essa foi a declaração do governador da Bahia. Você, Dávila, suas reflexões e impressões a partir dessa declaração. É uma declaração repugnante de um militante de esquerda que não consegue viver no regime democrático. Porque viver no regime democrático significa saber respeitar a oposição e entender que a oposição existe como uma peça fundamental do governo. É exatamente para fiscalizar, para fazer o contraponto e para também dar oportunidade ao eleitor para mudar de opinião se amanhã ele gostaria de votar em alguém que oferece coisa melhor. Então, é um desrespeito à oposição, é um desrespeito à democracia, é um desrespeito à liberdade e mostra mais uma vez a mentalidade totalitária que guia os impulsos da esquerda, que guia essa militância intolerante. Pior, Caniato, se isso tivesse partido da boca de um direitista, imediatamente entraria no inquérito sigiloso como mais uma prova do golpe de Estado organizado pela direita contra a democracia brasileira. Mas como sai de um governador da esquerda, provavelmente vai passar como liberdade de expressão. E essa assimetria nas reações, quando a gente observa uma declaração como essa, pegando também, naturalmente, a questão que envolve a polarização, Beraldo, direita e esquerda, quem disse foi um político de esquerda, então parece que todos acabam sendo mais tolerantes e até tentam achar algum ponto positivo, né? Na verdade ele quis dizer isso, não levem tão a sério, sabe aquela coisa? Mas se isso tivesse sido proferido por um governador de direita, nossa, talvez o mundo teria desabado, né? Talvez não se falasse outra coisa no noticiário, a não ser a declaração do governador conservador que acabou tecendo um comentário desse tipo.
há muita tolerância, né? Dependendo de quem faz a declaração, né? Pois é, Canhoto, isso se tornou normal, o que é impressionante, porque se nós observarmos, nós tivemos um episódio em que o filho do presidente foi acusado de agredir a sua companheira. O que a imprensa fez? E a imprensa que fica adulando a esquerda? Nada. O presidente faz piadas com todos os tipos de minorias e tal. O que se fala? Veja bem, pois é, puxa vida, olha, exagerou um pouquinho aqui, né? Esse presidente com esse humor, ai. E aí, obviamente, quando alguém da direita, alguém que não é queridinho dessa mesma turma de influenciadores, essa mesma turma da imprensa, aí pronto, aí é o fim do mundo. Aí vão, mas é que eles são profissionais em fazer isso. Eles atacam na imprensa, eles atacam a imagem, aí já tem sempre um procurador, um juiz, alguém que quer ficar bem, que quer ter suas notícias publicadas no jornal, nos portais, aí já despacha uma coisa aqui, outra acolá, aí já chama para depoimento, vai à Polícia Federal, enfim, aí vira um escarcéu. E não há preocupação nesse desequilíbrio que claramente coloca a justiça brasileira, mas não só ela, a dinâmica da informação, a dinâmica da comunicação, tudo tem viés para proteger os amigos e atacar os inimigos. Isso não tem problema nenhum, desde que houvesse um posicionamento. Olha, o meu portal defende tal grupo, tais ideias. Eu estou aqui numa posição do judiciário brasileiro, mas eu tenho este viés. E aí, quem sabe, o CNJ tomasse alguma medida. Mas não, tudo pode, tudo é perdoado, tudo acontece e não dá nada para ninguém. Então, hoje, o que estamos vendo é o resultado de uma dinâmica que se estabeleceu no país desde o final da década de 80, em que militantes de esquerda se espalharam em todos os ambientes da imprensa, do judiciário, do executivo, do legislativo, e não estou falando só dos eleitos, não, para todas essas estruturas. Então, a reação ela é coordenada. A reação ela é potente, o constrangimento ele acontece sem nenhum pudor. Quando o autor da grosseria, do absurdo, do crime é de direita. E aí a gente vai vivendo esse Brasil completamente desequilibrado. E será assim até que em algum momento essas forças se equilibrem. Mas esse momento não está no horizonte não, Canhoto. Mota, chama atenção, né, a manifestação de Jair Bolsonaro, assim, muito ponderado. Eu não sei se exatamente foi um cálculo, tentaram provocar o ex-presidente na tentativa de arrancar alguma aspas que o prejudicasse. Sabe aquele Jair Bolsonaro old school, na época da Câmara dos Deputados, que respondia na lata para os repórteres, enfim. Parece que ele está em um outro momento, se recuperando da cirurgia, naturalmente, desejamos melhoras a ele. Mas tem aquela coisa, né? Não mexe com quem dá quieto. E ele respondeu de maneira exemplar. Não tem aquela coisa de tentar provocar o outro lado, porque é importante, muitas vezes, para um grupo político manter o outro lado irritado, troca de acusações, ofensas pela imprensa. Isso também cria um factoide ali em meio a assuntos muito nebulosos que estampam os portais de notícias. Tem isso também, né, Mota? Lembra do comentário que a gente fez há pouco, né? Exatamente. Outras coisas vão surgir para que a gente mude de assunto e pare de falar do escândalo do INSS. Mas você tem razão, Canhoto, porque o nosso primeiro impulso é dar uma resposta no mesmo tom para um comentário como esse. Não uma resposta com a mesma grosseria, com a mesma brutalidade.
Não uma resposta de caráter genocida, mas uma resposta que exponha o interlocutor. Isso hoje, infelizmente, é uma tarefa muito arriscada no Brasil, não só para o presidente Jair Bolsonaro, para todo mundo. Na minha visão, o esquerdismo é duas coisas. Primeiro, é uma ideologia para enganar trouxas. E depois é um projeto de poder. Por que eu digo que é uma ideologia para enganar trouxas? Porque se os esquerdistas vivessem de acordo com as ideias da esquerda, a esquerda tinha acabado no século XIX. Se os esquerdistas vivessem de acordo com as ideias da esquerda, não haveria esquerdistas no Leblon ou nos Jardins, aí em São Paulo. A essência das ideias da esquerda, se você espremer o que sai do suco, primeiro é o fim do direito de propriedade. O esquerdista genuíno, verdadeiro, não acredita em propriedade. Agora, os esquerdistas modernos, eles querem a propriedade deles e a sua. Então, você vê esquerdista rico, é como vegetariano dono de açougue. É uma contradição ambulante. Isso é ideologia engana trouxa. Agora vamos falar do projeto político. Não existe nenhum caso na história em que o país tenha se tornado comunista de forma pacífica. Não existe. Não existe nenhum caso de país que se tornou comunista que não tenha massacrado os seus opositores. E eles avisam antes, hein? Eles dizem, vai todo mundo pro paredão quando a gente chegar no poder. Aí as pessoas riem, acham legal. Olha só, o comunista... Todo mundo tem um comunista, amigo comunista, né? Não, ele é comunista, mas é gente boa. Eu escuto muito isso aqui no Rio de Janeiro. Tem um parlamentar comunista aqui que todo mundo diz, não, ele é comunista, mas quebra os nossos galhos, resolve os problemas. Até um dia. Então, o comunismo, o socialismo pressupõe o monopólio de poder. Não existe comunismo nem socialismo em que o poder não esteja na mão de um grupo e não sai dali. E, como eu disse, nenhum comunista esconde isso. Se você perguntar, eles dizem, eles discursam abertamente falando isso. Eles fazem manifestação. Podem procurar aí na internet, quem não viu ainda. Eles fazem manifestação defendendo a ditadura do proletariado. Ditadura do proletariado, ditadura nessa expressão, é a ditadura mesmo que você conhece, lá com alguém mandando, se não obedecer, morre. Esse é o paradoxo das democracias. Em todas as democracias, nós admitimos partidos comunistas, nós admitimos partidos socialistas de pessoas que discursam dizendo que tem que eliminar toda a oposição, jogar todo mundo na vala. Mas se você for nos países comunistas, você não vai achar nenhum partido democrata defendendo a liberdade. Pois é. Agora, Dávila, tem uma questão que envolve a figura de Jair Bolsonaro nesse episódio, porque tem gente que acha que talvez seja o início de um processo que políticos de esquerda queiram colar na imagem de Jair Bolsonaro alguém que eventualmente tenha tentado dar um golpe de Estado ou que não tenha gerido bem a questão que envolveu a pandemia, enfim, vão achar alguns episódios para tentar colar imagens negativas nele, imaginando possivelmente o avanço do processo no Supremo Tribunal Federal. E aí poderia, na avaliação de alguns marqueteiros políticos, funcionar como uma espécie de antídoto ou vacina para os candidatos que vão tentar disputar em 26 para rachar a direita. Retirar a imagem de Jair Bolsonaro, que estaria sangrando na visão desses marqueteiros, e aí prejudicaria os novos players da direita. Ou seja, beleza, eles querem brigar com a gente, mas não terão... Não vão usar esse anabolizante chamado Jair Bolsonaro. Você acha que pode ter disso também? Ou seja, uma estratégia que já dá o tom de como será o processo eleitoral em 26, Dávila? Eu acho que a estratégia está muito bem montada hoje.
Por exemplo, a reação de Jair Bolsonaro foi uma reação de uma pessoa moderada e deixando que o radicalismo fique grudado do lado do governo da esquerda. E mais importante, não teve nenhum cachorro louco saindo falando no mesmo tom com o outro lado. Então, quer dizer, houve uma disciplina na resposta muito importante nesse momento. Importante para mostrar que hoje, quem está radicalizando, quem está em busca de bode expiatório, quem precisa de Jair Bolsonaro para sobreviver politicamente, mais do que a direita, Caniato, é a esquerda. Se Jair Bolsonaro amanhã fala que não é candidato a presidente da República, o partido Lula vai desmanchar, o PT desmancha, porque não vai ter mais do outro lado nêmesis para atacar. Então, imagina só o que acontece, ele vai fazer essa mesma briga com o Caiado, com o Zema, com o Tarcísio, não cola. Ou seja, a existência da esquerda hoje, e é isso que demonstra bem essa fala irracional, absurda, totalitária, ditatorial do governador da Bahia, é justamente isso. Eles precisam do outro lado, e o outro lado precisa ter Jair Bolsonaro, porque se não tiver Jair Bolsonaro, esvazia completamente o discurso eleitoral da esquerda. A esquerda não tem nada para mostrar. O que ela vai mostrar? O maior desastre fiscal da história. Vai mostrar o quê? A maior taxa de juros da história recente no Brasil. Vai mostrar o quê? Um Brasil com a economia fechada que não consegue exportar nada a não ser commodity. Um Brasil que degenera as instituições, a economia, a parte fiscal e está deixando um Brasil muito pior do que herdou do seu antecessor. Portanto, sem Jair Bolsonaro, vai mostrar que a esquerda está nu, não tem proposta, não tem ideia, não tem nada. A única bandeira que a esquerda ainda tenta segurar é que ela defende a democracia contra os fascistas da direita. É esse discurso tolo, mas que ainda cola numa parte da população. O fato é que, se Jair Bolsonaro for mais moderado e amanhã decidir que quer saber de uma coisa, já deu meu tempo, eu vou passar o bastão para a próxima geração aí, acaba a esquerda. A esquerda não existe sem Jair Bolsonaro. É bem interessante isso, né, Beraldo? Parece que o embate é importante, né? Para você deixar essa narrativa em pé, e é fundamental você escolher quem vai ser o seu adversário. Então, muitos se entendem. Bom, já estão começando a adotar essa estratégia a partir de agora. Mas você acha que essa declaração, Beraldo, dá o tom do que a gente deve acompanhar nas eleições de 26, ou trata-se de uma escorregada numa casca de banana do governador da Bahia, ou não? Trata-se talvez de uma estratégia de comunicação que deve se acentuar nos próximos meses? Neto, eu não tenho dúvida de que boa parte desse universo de poderosos do ponto de vista político de esquerda pensam exatamente dessa forma. Eles, em geral, são autoritários, eles são inimigos da liberdade, eles ficam aí fomentando PL de censura, porque, na falta de argumentos, eles querem calar o adversário. E, para eles, quanto mais inflada a militância estiver contra Jair Bolsonaro, que é o alvo mais fácil da direita, pelas circunstâncias óbvias, né? Então foi presidente da República, tem um discurso duro contra a esquerda, muito polêmico e tal, e está ali respondendo nessa investigação de uma tentativa, de um conluio para desenvolver um plano de golpe dentro do Palácio do Planalto, que desembocou na tentativa de tomada do poder no 8 de janeiro. Então, ele é o adversário perfeito. E não tenho dúvida, o Dávila falou uma coisa que ele tem toda a razão. A força da esquerda hoje está em Jair Bolsonaro, está em brigar contra Jair Bolsonaro. Porque se você tiver, ao invés de Jair Bolsonaro, desde já, Tarcísio de Freitas, como é que você vai alimentar um esquema de ataques contra Tarcísio de Freitas? É muito mais difícil. Quer dizer, o que há em Tarcísio de Freitas para ser odiado? Você pode não concordar, você pode achar que ele priorizou
coisas erradas, pode achar um monte de coisa, mas odiar, quer dizer, alimentar o sentimento de ódio, como a esquerda fez em relação a Jair Bolsonaro, é muito mais difícil. Portanto, essa insistência em manter Jair Bolsonaro como o adversário ideal. Não é pela competência, até porque a administração pública no Brasil, ela em geral é muito medíocre, e este governo, o Dávila falava mais cedo, né, sobre o orçamento de ficção, o orçamento do governo no Brasil é um orçamento estimado, é uma tentativa, não é um orçamento a sério, é uma referência, é uma coisa ali, uns números ali que vão sendo colocados juntos e depois a gente vê como é que faz para ajustar. Então, um governo que trata o dinheiro público desta forma, claramente não tem nada para apresentar hoje, não terá nada a apresentar à população para o ano que vem. Sobretudo porque sequer tem um projeto concreto de verdade para o país. Nessa dinâmica, Caniato, a estratégia é tornar o outro pior do que você. É você ganhar votos a partir da rejeição do outro, do ódio ao outro, do medo ao outro. E eles estão apostando todas as fichas nessa estratégia com o apoio voluntário ou involuntário do judiciário. Porque todo esse processo, toda essa narrativa construída para demonizar Jair Bolsonaro só ajuda o atual governo.